Eu não sei por que razão as pessoas acham que o jogador de futebol tem que ser apaixonado pelo time. Então, não precisa nem torcer pro time, pô. Nada. Desde que ele jogue, né? Não tem nenhum sentido. Ele tem que dar o melhor dele porque ele vai ganhar um bom salário para fazer aquilo. Se ele não ganhar o salário, ele tem mesmo que criar problema. Porque aquilo é o trabalho dele, é ali que ele põe basicamente comida na mesa dele, que é o que interessa. O clube é o trabalho dele, é o local dele. E óbvio, qualquer bom profissional respeita o seu local de trabalho. É evidente isso. Mas não o clube está acima de qualquer coisa. E eu também lamento muito, e eu já fiz isso, né, quando às vezes você gasta o dinheiro que não tem, faz coisas que você não poderia fazer pelo seu fanatismo pelo futebol. Ou por qualquer coisa. Todos nós já vivemos isso. Mas, sinceramente, hoje eu vejo que, por exemplo, fazia isso por causa do São Paulo. Aí quando eu conheci o São Paulo por dentro, eu falei, putz, olha O onde eu que eu estava tô investindo. fazendo, né? É. Por isso que eu falo, eu não quero que as pessoas deixem de ser fanáticas do futebol, nada disso. Mas não olhem a cozinha. Aquela história do não conheça a cozinha do restaurante, que corre o Uhum. risco de você não querer comer mais lá. Felizmente, os restaurantes que eu frequento são ótimos, eu conheço todos a cozinha, Debrecht, o Lery, são lugares que eu conheço a cozinha e recomendo, é diferente. Mas cuidado com os lugares, não entre muito, não fique muito perto do seu ídolo, que você pode se arrepender. E não chegue tão perto assim do seu clube que você pode se arrepender. Então, hoje até eu comentava, tem um programa na Jovem Pan, Bastidores da Copa, começa às 9 da manhã, estou desde as 9 da manhã no ar. Puta. E o apresentador, o Guilherme Nápoles, é São Paulino. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, Guilherme, você já reparou que você torce... E aliás, Não, você é corintiano, né? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Você é São Tô Paulino. escondendo bem. E aí? Agora, por acaso. Mas, por exemplo, o Enzo. Ele torce por uma coisa que ele não viu. E você também. Você deu sorte agora, quando você escolheu torcer. Porque, na O verdade, time na Série B, que pô. ano você nasceu, Enzo? 2005, 2005. Portanto, 2008 você tinha 3 anos. Você não lembra. exatamente. Então, depois disso, Tenho vagas memórias, assim, do título de 2012, algumas mas questões. é babinha, né? E Não, é não, é. Sul-Americano, vale nada. Não, mas sabe, as primeiras metade memórias só com o também. futebol Você viu a Copa do Brasil? paulista, a Ah, Supercopa. Não, eu tô falando dos títulos que eu vi e Então, lembro. mas veja só, mas você não torceria para um time que ganhasse meia Sul-Americana e uma Copa do Brasil, né? É que você tem uma memória, as pessoas vão falando, vem passando. Isso está acontecendo muito quando as pessoas falam assim: o Brasil é pentacampeão do mundo. Não, o Brasil foi pentacampeão do mundo. muito Hoje bem. o Brasil é uma seleção intermediária que, se bobear na segunda-feira, já vem embora para casa. Então, o Brasil não é pentacampeão do mundo. Ele foi. Esse pessoal que está aí, quando o Brasil foi, dos jogadores que estão aí, a maioria deles, ou quase todos, sequer era nascido ou eram bem pequenininhos quando o Brasil foi campeão do mundo em 2012. Ou seja, isso não tem nada a ver com isso. E a gente tem essa coisa da memória afetiva que a gente nem viu. É muito curioso isso, não? É verdade. Então fala, gente, como é que você é fanático por uma coisa que você não viu? Imagina o cara que torce pro Corinthians. O Corinthians hoje, quando ele paga a conta de luz, já é uma festa. Mas é É verdade. claro que é. Caramba, eu vi Sócrates, eu vi Belino, não vi. Imagine alguém que torcia. E assim, a gente fala de clubes que ainda estão na primeira divisão, que ainda mal ou bem competem em algum nível. Clubes que não simplesmente pararam de ser competitivos. Ou ameaçaram parar de ser competitivos. Imagina um torcedor, ou a expectativa de um torcedor do Cruzeiro no 2020, 2021. E você Imagine. torce para que aconteça alguma coisa. Por exemplo, quando eu larguei de vez esse negócio de torcer para São Paulo, por conhecer muito profundamente, eu comecei a me apegar à Ponte Preta porque eu morei em Campinas quando eu era criança e o meu pai gostava da ponte. Acho que ele foi até conselheiro lá, mas ele era muito próximo da Ponte Preta. E aí eu ia lá e tal, morava lá e vivia aquela vida. Aí quando eu saí do São Paulo, saí que eu digo, desisti de vez do São Paulo, eu me aproximei mais da ponte, até por uma memória afetiva, saudade do meu pai e tal. Pô, e vi coisas legais, a ponte tava legal, subiu da segunda divisão do Paulista, primeiro subiu do Brasileiro, depois do Paulista e tal. Há alguns anos a ponte entrou numa decadência, uma coisa assim horrorosa. E ontem aconteceu uma coisa que é um absurdo, eu até Nossa. dei porrada. Ontem a ponte, não é o jogo, não. Mas tomou um, Não, tomou um gol, ridículo. meu Deus, o Mas gol isso mais aí, feio que eu vi na minha vida. mas isso sabe, é um detalhezinho. Que, coitado dos jogadores, não dá nem pra culpar. Ontem, o STJ anulou a eleição
E começou a destruir a ponte. Faz 5, 6 anos isso. E aí a resposta, o que adianta agora? Já está destruído Já o clube. fez, a Acabou merda tudo. já tá feita. Acabou tudo. Já está destruído, o clube está destruído. E era uma coisa que a gente sabia que era irregular, mas essa situação. Aí eu não quero mais saber da ponte. Como é que eu vou querer um clube que, por exemplo, eu conheço muitos dos atletas que jogam lá. William Potker, David Braz, que agora saiu e tal. Os caras estão sem receber há meses e meses, família passando necessidade. As pessoas que dependem do clube estão numa penúria horrorosa. Como é que eu vou torcer para isso aí? Não dá. Então eu sou volúvel mesmo, eu largo, não quero saber. Nada da ponte, não quero saber da Ponte Preta, não. E aí você vai mudando. Mas você não guarda nenhum carinho pelo São Paulo? Você torceu anos pro São Paulo. Não. Por aquele time que então, quando eu falo de São Paulo que brilha os olhos, eu falo do Pedro Rocha, do Gerson, tempo que eu era moleque. Hoje eu tenho asco, né? Porque aquilo que está acontecendo no São Paulo é uma coisa. Mas aí é aí que muita gente faz a distanciação entre o distanciamento, desculpa, entre clube e, e, a, e assim, o que é o cenário atual. Então, a história daquele time e o atual daquele time, ou a direção, aquela direção que tá ali naquele momento. Não cabe pra alguém ser torcedor e fanático por um time. Não cabe a ele fazer esse distanciamento? Mas é bem difícil, para mim é bem difícil, porque quando eu olho o representante de São Paulo, tá aquela figura lá. O que é o Brasil? Quando a gente fala o Brasil, nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. Pro bem e pro mal. E a gente você olha o Brasil, pô, a gente tem maneira de falar o Brasil como se fosse eles. Não, nós somos o Brasil. O que o Brasil tem de bom e de ruim somos nós. E torcida, né? Torcida não, dirigente, eles representam o clube. Então, o São Paulo, ele é aquele. Como é que eu vou torcer para aquilo? Eu olho aquele negócio lá e falo, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que eu posso torcer para um time assim? Não dá. Não dá. Eu não consigo. Aí eu tenho uma memória afetiva, que era o meu tempo de ginásio, de colegial, que vocês nem sabem o que é isso, mas era como se estudava naquela época. E a gente saía, eu atravessava a cidade para ir ver o São Paulo jogar, pegava 3, 4 condições, chegava de madrugada. Até contei um dia aí que eu fazia miséria, gastava até dinheiro que não tinha para poder fazer e tal. É uma memória afetiva daquilo, como era a memória afetiva que eu tenho dos meus amigos daquela época de escola. Muitos deles até já morreram, infelizmente, tal. Mas é uma memória afetiva do momento, daquilo tudo. Mas isso que está aí hoje não se identifica nada comigo, nada. E eu nem tenho ligação. Eu falo até que alguns clubes deveriam mudar a camisa. Acho que São Paulo não devia nem usar o mesmo uniforme. Trocar de nome, trocar de camisa. Perto daquilo, não devia nem fazer isso. Eu acho um absurdo essa instituição que está aí ter esses representantes e usar o mesmo uniforme, a mesma camisa. Isso vale para o Corinthians. Sabe? Terrível, terrível, terrível. Muito complicado. Eu não consigo separar isso. Por mais que eu me esforce, eu prefiro me afastar. Me afastar muito. Então eu não quero ser identificado com aquilo. Teve um período que o cara falava que eu era São Paulino, eu xingava. Hoje eu já levo na boa, né? Mas não é. Aquele clube lá atrás, sim, mas esse não. E são coisas muito diferentes. Muito diferente. Não tem nada. O São Paulo que eu conheci era o São Paulo dos presidentes tradicionais. Sabe que eu aprendi muito da minha vida com esses caras? Tipo, São Paulo tem um presidente chamado Henri Edar, pai do Carlos Miguel. Doutor Henri, ele me ensinou tanta coisa. Uma vez eu falei para ele, pô, doutor Henri, eu duro, né? Sempre fui duro. Nasci na periferia, mas bem periferia mesmo. Já contei isso várias vezes. Eu tinha um sapato furado quando chovia, minha rua não tinha asfalto. Eu tinha que botar um jornal para não sujar a meia. E depois eu trocava o jornal para seguir. Sapato furado, só tinha aquele. E aí eu falei, doutor Henri, São Paulo fez esse estádio. São Paulo tem, né, compra jogadores e tal. Como é que vocês fazem isso? E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Trabalhe, faça as coisas com consciência que o dinheiro aparece. Nunca esqueci dessa frase. E aí quando eu fui comprar meu primeiro imóvel, eu tinha o dinheiro da entrada mal e porcamente, que era fundo de garantia e tal. E eu lembrei da frase do Dr. Henri. Trabalhe, faça com consciência. Então era assim. Eu tinha o dinheiro da entrada, do fundo de garantia, que era pouquinho. Aí eu podia financiar em 30 anos. E a prestação, ela representava 10, 20% do meu salário. Ou seja, dava para fazer. Lembrei da frase do Dr. Henri. E comprei o meu primeiro imóvel dessa forma.
Depois, graças a Deus... Pensando no que ele... Isso, depois, graças a Deus, nem precisei esperar os 30 anos. Deu para quitar antes. Ou seja, o dinheiro apareceu. Trabalhe com consciência, com planejamento, que o dinheiro aparece. Deixa eu ouvir do doutor Henrieda. Você acha que esses caras que estão lá hoje fazem esse tipo de Pelo planejamento? amor de Deus. Nada. Traz o cara e depois a gente vê o que acontece. E o que acontece? Dá merda. Não paga, né? Essa coisa toda. Vocês acham que o cara que contratou o Depay fez esse cálculo? Né? Agora falando de Corinthians? Claro que não. Não, ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Ele fez alguma coisa com planejamento? Não. Aí dá confusão.